Finalmente chegou o grande dia de vermos como está o projeto da nossa casa italiana. Pois é, a gente está aqui no meio da obra. Eu estive aqui há alguns dias, hoje também. Então a gente trouxe todos os nossos equipamentos para cá, só que faltou o cabo, faltou isso, faltou aquilo. Mas o mais importante é o conteúdo. E vai assim mesmo, eu estou aqui um pouco descabelado, mas isso aí é o menos importante. Nosso pedreiro oficial. E agora a gente vai se conectar com o nosso arquiteto que vocês já conhecem para ele apresentar para a gente. E a nossa reação vai ser junto com a de vocês, porque nós não sabemos de nada. Ansiosa? Um pouquinho. Eu tô ansiosa para ver principalmente os banheiros, e você? Eu estou ansioso com tudo. Assim, não estou criando expectativa, porque eu quero ser surpreso mesmo, então vamos lá? Eu acho que seremos surpreendidos positivamente. Eu não tô acreditando que vai ser um projeto da nossa casa. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos. Vamos. Bom, pessoal, o que nós fizemos, tá? Nós pegamos todas aquelas referências que vocês mandaram, tá? Mais as fotos dos produtos que vocês mandaram, que já tinham visto alguma coisa, tal, e também a conversa que a gente teve, e nós tentamos colocar isso no projeto. Animada. Vamos começar pela planta, tá? Começar pela sala, né? A gente conseguiu colocar o sofá de vocês, então, assim, a gente priorizou bastante a circulação aqui da sala, tá? Já que a gente tem um elemento forte aí, que é o sofá, né? Então, a gente conseguiu posicionar o sofá de vocês aqui, pela posição do braço dele, né? Sendo um sofá de canto, nós criamos um fundo para esse sofá aqui, para não ficar parecendo que comprou o sofá na medida errada. Então, a gente colocou um sofá table aqui, né, que é umas costas para esse sofá, para dar acabamento atrás do sofá, tá? Então, aqui, do lado direito da entrada, nessa parede aqui, vocês vão ver no 3D, que a gente trabalhou com revestimento nessa parede, para suprir aquele dente que tem na parede, e só um rack de apoio, tá? Okay. A principal alteração mesmo foi para a cozinha, tá? Que a gente, bom, a bancada do jeitinho que tá, a gente colocou uma mesa de refeição aqui na cozinha, então deu um espaço legal de circulação dos três lados, tá? E nós passamos a geladeira para cá, onde está esse volume mais profundo aqui. A gente trabalhou em cima da estrutura que vocês têm. Importante falar que, assim, ó, a gente não mudou nenhum ponto hidráulico. Ok. Tá? Então, eles estão todos exatamente no mesmo lugar. Quarto do casal, né, que a gente quis deixar uma coisa bem leve, bem gostosa, assim, bem com cara de sono mesmo, para poder descansar. Uma coisa que é legal falar, nós fizemos a composição dos móveis, tá? Levando em conta a questão de que vocês estão fazendo a obra sozinhos. Não vou falar todas, mas a grande maioria das composições que nós fizemos aqui, nós fizemos com elementos componíveis, seja IKEA, seja DISC, seja aquela outra que eu não lembro o nome agora, entendeu? Então, nós fomos olhando nos catálogos, tá? O que a gente não conseguiu reproduzir fielmente, nós fizemos dentro das medidas aproximadas, tá? Então, por exemplo, a gente não consegue achar uma marcenaria para fazer esse móvel sob medida, por exemplo, entendeu? Mas a gente consegue um móvel mais ou menos no mesmo padrão, mais ou menos na mesma dimensão, que não vai interferir em circulação, não vai interferir esteticamente, a gente consegue comprar pronto. Tá? Então, a gente fez o projeto todo pensando nessa mobilidade aí, no caso de encontrar ou não fornecedores. E aí a gente passa para as perspectivas. Nossa, não tem nada a ver com... Caramba. Então... Caramba. Então, a gente começa aqui pela parte externa, né? Vocês falaram que queriam fechar um pouco essa frente aqui, né? Para a gente não ficar trabalhando com cerca viva dos dois lados, tal, o que a gente propôs para vocês? Vamos trabalhar com uma árvore nativa e frutífera, né? A gente propôs aqui, que é da região, inclusive, né? Uma prunha, né? Uma mexeira, tem essa prunha, é típica italiana, né? Dá aquela mexinha pequenininha e ela é super bonita, porque a folha dela tem cor. Né? Então, com isso, a gente consegue também dar um pouco mais de vida para a fachada.
Eu vi que escureceu também, né? A entrada. Isso. Como a gente está propondo trabalhar com as esquadrias pretas, né? Nós trouxemos essa relação para frente também, tá? Então a gente trabalhar com cinza chumbo aqui na frente, o portão na mesma cor das esquadrias, tá? E escurecer um pouquinho a fachada para diferenciar da fachada do vizinho, que a dele também é um cinza, né? Então, a gente jogar uma cor um pouquinho mais escura na fachada de vocês para essa casa vir para frente mesmo, né? Para a gente ter destacar essa volumetria, tá? Sim, tá lindo. Nós fizemos um complemento do piso aqui, que hoje tem um dente aqui, para ganhar essa área, tá? E nós criamos uma área de cobertura aqui, né? Apesar de ser vazada. Que show. Era isso que a gente estava pensando nesses dias. Eu só não imagino, sim, mas eu só não imaginava que ficaria assim, bem melhor do que Rodrigo, ele não consegue visualizar, né? Então... Até mesmo essa questão aqui da frente, onde tem o pavimento e tem a parte de grama, a gente já tinha pensado em estender um pouco isso, literalmente, até a parte da parede do vizinho, igual ficou, sim. Foi excelente. Sim, excelente. E a cobertura também, a gente ganha privacidade do vizinho do lado. Exatamente, ganha um pouco de privacidade do vizinho do lado. Depois a gente pode plantar uma trepadeira aqui, né? É justamente para a gente ganhar um pouco de privacidade. E depois nós podemos plantar uma trepadeira aqui que suba, que feche essa lateral e que dê um pouco mais de sombra aqui também, né? Então a intenção aqui é criar realmente uma antecâmara, uma área semi-coberta aí, antes de entrar na casa de vocês e que vocês possam usar também. Depende do uso, se for dar um uso definitivo para esse espaço aqui, para essa varanda, né, aí a gente compõe o mobiliário de acordo com o uso que vocês pretenderem. Aqui uma vista um pouco mais de frente do caminho, né? Legal também que a planta cobre um pouco da janela, então se a gente estiver na sala com a cortina aberta, se tiver cortina, por exemplo, ganha privacidade graças à planta. Dentro de casa mesmo. Exatamente. É uma barreira física, mas, porém, ela não é uma barreira concreta, né? Ela... Sim. Gente, e outra, a gente mora no Vêneto, né? Então, assim, no outono isso fica lindo, na primavera fica lindo, no verão fica lindo. A gente só tem um pouquinho de complicação no inverno, que as folhas caem todas, né? Mas assim, 3/4 do ano aí a gente tem essa barreira visual e que cada hora ela fica de uma maneira diferente. Mas no inverno não faz muito sentido também, porque o pessoal quase não sai na rua. Geralmente na hora de local não precisa coberto. de privacidade. Exatamente, de local coberto para local coberto, então assim, isso aí é tranquilo. É verdade, é verdade. Também, né? Bom, vamos para a sala, então. Ai, a sala. Nossa! Aqui, fechou aqui, ó. E aumentou a porta. Que show! Caraca! Deixa ele falar. Nossa, e qual foi a proposta aqui, né? Lembra que a gente tinha conversado de trabalhar com poucos materiais e trabalhar esses materiais levando uma linguagem única para a casa toda. Né? Então, vamos falar um pouquinho de material aqui. O piso é o que vocês já compraram, tá? A gente conseguiu pegar exatamente o mesmo modelo. Em alguns ambientes pode dar um pouco de distorção de cor, mas é por causa de iluminação, posição de câmera do programa, que ele não reproduz de forma 100% fiel. Tá? Mas o que a gente fez aqui? Nós trabalhamos o mesmo tom, uma textura aí, tipo um cimento queimado, bem clarinho, né, em parede e teto. Tá? Quase branco aí. Nós fechamos esse corrimão aqui da escada, tá? Para nós termos uma costa aqui. Depois vocês vão ver do outro lado, no painel da TV, né? Justamente para a gente ter essa relação de longitudinal e fazer um fechamento assim, para isolar realmente o espaço, mas sem dividir o espaço além do mobiliário. Tá? Então, a gente usou a madeira de forma bem pontual. Tá? E os tons predominantemente claros, tá? Então, assim, para ficar uma casa bem clara, bem leve, bem gostosa mesmo de habitar. Nossa. Sim, dá até paz, assim, quando entra, tudo branquinho. Não, eu fiquei impressionado, porque não tem nada a ver com o que está aqui. Sim, e eu achava esse recorte da escada lindo, mas vendo fechado,
É muito melhor. Dá justamente essa questão de amplitude, né? É, não, e divide a sala da... Sim, mas por Olha exemplo... a porta branca também, agora que eu reparei que a porta tá branca. A questão também da porta da Isso. cozinha ser maior. Sim, É, agora você entendeu, agora né? não, eu Amplitude. tenho dificuldade de visualizar, mas assim dá pra ver perfeitamente que... Ficou topíssimo. Isso. Que E muda aí bastante. integra os espaços também, né? Uhum. Integra todos os espaços. E assim, nós tentamos trabalhar o preto de uma forma bem pontual, tá? Uhum. Com exceção dos banheiros, né, que a gente foi para tons mais escuros mesmo, por causa dos revestimentos que vocês tinham mostrado, que tinham gostado e tal. O preto aí, ele tá de forma bem pontual, tá? Uhum. Que a gente usou só para dar uma elegância, uma sofisticação, né? Ficar mais contemporâneo também. Uhum. Tá? Sim. Pegando Olha, o termo. Aham, que show. Pegando a porta de entrada, exatamente. O aquecedor a gente colocou no mesmo tom da janela, tá? Para ele compor aí, não, até porque hoje aquilo que a gente conversou, ele está um pouco amarelado e tal, então a gente consegue dar uma modernizada nele. E para compor a sala, para fechar o ambiente aqui, nós propusemos colocar uma poltrona aí, um tom bem clarinho também, tá? Para não destoar do restante da sala. Aí do outro lado, Nossa, agora que eu caramba, que show. a TV nós centralizamos com o sofá, né? Então por isso que nós trabalhamos essa assimetria, tá? Justamente porque a gente não poderia trazer o rack para cá por causa da circulação da porta de entrada, tá? Então nós fizemos essa composição assimétrica, né? E aí a gente fez esse painel aqui matando aquele dente, tá? Com uma iluminação embutida em cima e nessa lateral aqui, tá? Então essa lateral aqui que faz o fechamento junto ali com a escada, por isso que a gente quis dar essa referência visual aqui nesse canto. Uma porta branquinha ali, nem parece que tem aquele dente que eu acho horrível. E aí essa é uma vista de frente, né? Então a gente trabalhou o painel de fora a fora para você forçar essa perspectiva, Sim. né, de que a sala pareça maior, só que a gente fez esses sulcos na vertical aí para que a sala pareça mais alta também. Então nós temos dois elementos aí que eles parecem conflitantes, mas que na verdade eles contribuem para que o ambiente pareça bem maior. Não, eu tô olhando aqui pro real e... Nossa, é tudo que você falou. Quando você vê o painel contínuo, dá a sensação de que é muito maior do que olhando pra cá. O dente quebra, né, o olhar. O dente, ele quebra o olhar, ele quebra o ambiente, né? Então, quando a gente unifica tudo isso, né, a sensação que a gente tem é de que o ambiente é muito maior. E a gente gosta de trabalhar muito com planta, né? Planta deixa o ambiente vivo, deixa o ambiente habitado, né? Então, planta é um elemento que faz parte do nosso projeto, sempre. Sempre a gente coloca bastante plantas. Eu amo ficus lirata. É ficus lirata mesmo. Eu sei. Não, o legal, o que eu mais gostei é que, assim, ficou uma composição bacana, mas são coisas simples. Leve, não, simples. São coisas simples. Por exemplo, os móveis não tem super acabamento, assim, Muita acabamento, informação, exato, né? muita informação, muito detalhe. A gente não gosta de guirigori, de coisa mais... Não, nem a gente. É. Nem a gente. A gente gosta de design limpo, clean, minimalista, bem leve, assim, né? Para trabalhar o espaço mesmo, não necessariamente o móvel. Não é a mesma cozinha. Não, Não, a cozinha é a mesma, mas só que os detalhes, caramba... Olha o termo! Sim. Agora que você viu? Nossa, que show. É a mesma cozinha. Que show. O que nós fizemos? Nós propusemos para vocês trabalhar todos os móveis da cozinha no mesmo tom que vocês já têm, tá? É um pouco escuro e tal. Mas se a gente muda, né, e vai para outra coisa, confina o ambiente. Fica muita informação no ambiente. Então é melhor a gente aceitar que a madeira é escura e trabalhar a cozinha inteira de uma forma mais escura, tá? Então, aqui na lateral, a gente criou um móvel aqui ripado para esconder o aquecimento de água, tá? Propusemos essa bancada aqui para 4 pessoas, né?
E na lateral da bancada, a gente embutiu 4 nichos aqui para colocar coisas do dia a dia, do café da manhã, né? E que vocês conseguem deixar sempre a mão aí na lateral. Até mesmo a fruteira. Até mesmo fruteira, enfim, coisas Ótimo, do ótimo. dia a dia aqui. Como nós estamos trabalhando aqui com tons neutros, né? Cinza, um cinza mais escuro, a madeira mais escura, tal, e as luminárias pretas, combina super bem, tá? A gente fazer esse tipo de solução. Se fosse um outro tipo de iluminação um pouco mais clássica, não ia ficar legal, ou branco, não ia ficar legal, tá? Mas do jeito que a gente trabalhou aqui, isso permite. E eu amei que a gente aceitou a coluna. Sim. Ele destacou a coluna. Sim. Então, Aceitar a coluna. A gente assumiu ela. A gente assume a coluna, exatamente. Como é um Show, elemento cinza. construtivo, aí a gente assume que ele está aí e faz isso parte do projeto. Ficou Né? perfeito. Não, também Parte você viu essa integrante prateleira do aqui? projeto. Sim, a Nossa, prateleira. pô, é excelente essa prateleira. Eu já botaria É que você também não aquela viu? planta que cai, o potus ali. Nossa, fica É show. que você não vira do outro lado. Nossa, caraca. Impressionante. O termo parece até um móvel de tão bonito que tá. Ah, agora que eu vi o termo. É um termo. Então, o que a gente fez aqui? Por causa do aquecedor, nós trouxemos a geladeira não encostada nele, obviamente, para cá, e aproveitamos em cima aqui para colocar um apoio, né, umas prateleiras de apoio. Como esses móveis eles não chegam até o teto, a gente criou essa prateleira dando um arremate aqui, fazendo acabamento na volta toda, tá? E aqui, usando o mesmo material, porém menos profundo, né, mais estreito, quase alinhado com a porta aqui, outros 3 módulos de armário, tá? Que vocês podem fazer de cristaleira, de dispensa. Então, assim, essas portas aqui, elas são modulares, então vocês vão comprar pronto isso, né? O armário pronto e só compor, né? Só compor isso daí, portas de abrir, só compor ali, a geladeira fica do lado e depois as prateleiras. E aí o banheiro de baixo. Nossa. Caramba. O que você falou é real. O box transparente, ele não dá a sensação de que é tão esquisito assim ter um box ali no meio. Não dá essa sensação. E o que a gente quis fazer aqui? Fazer um banheiro mais claro aqui embaixo, né? Usar o revestimento, o mesmo revestimento em tudo. Trabalhar uma madeira bem clarinha, mas para ter um ponto um ponto quente no banheiro. Tá? Não ficar ele tão frio assim, porque é um banheiro que ele vai atender a sala também. Né? Ele não é um banheiro íntimo só. Então, a gente deixa ele um pouquinho mais quente. E aí, o que a gente fez aqui? Os pontos, como eu falei, nós não mexemos, os eixos hidráulicos, eles estão exatamente nos mesmos lugares, tá? Nós criamos uma bancada aqui, essa bancada ela tem incidente por causa da abertura da porta, tá? Então, aí, nós colocamos a cuba um pouquinho para cá, e umas prateleiras de apoio. Como a gente tem um ponto de iluminação na parede, a gente optou por retroiluminar o espelho, ao invés de colocar uma arandela aqui, tá? E uma coisa que eu gosto muito na Itália é que você tem você vai nas lojas, aí você tem muita coisa a bateria, né? Então, para a gente não usar outro ponto, não colocar outro ponto de tomada ou de iluminação aqui, né, a gente usar esses abajures, a bateria, aí para ter um ponto a mais de iluminação. Tem uma iluminação vindo mais de frente, né? Então, às vezes, preciso usar aqui embaixo para fazer uma maquiagem. Tem essa luz de suporte vindo de frente. O box, o que a gente fez? Ele inteiro de vidro, então ele tem as 2 laterais e aqui tem a frente também, só na frente onde é o chuveiro. E a gente deixou uma passagem aqui. Dá para colocar uma porta? Dá, mas aí a gente teria que ver quais são os modelos de box disponíveis. Tem alguns que a porta dobra e recolhe. Se a gente conseguir achar um nessa medida que faça isso, melhor dos mundos. Aí a gente usa um que ele tenha fechamento total e aí a gente não tem problema nenhum em molhar o banheiro. Perfeito. Tá? Vocês vão ver que os dois banheiros, os quartos a gente trabalhou na mesma linguagem, os banheiros a gente trabalhou na mesma linguagem, para a gente conseguir uma facilidade maior de execução também, e unificar unificar a proposta da casa toda.
Tá? Então, uma coisa que me marcou muito da conversa com vocês era que a sala era amarela, a cozinha era vermelha, o quarto era não sei que cor e tal. E essa questão de a gente isolar os ambientes, cada um com o seu estilo, entendeu? Parece que cada hora você entra num quartinho minúsculo, né? Você vai confinando os espaços. Então, a gente adotou a estratégia aí de que quando você transita de um espaço para o outro, né, você só perceba que realmente mudou de espaço quando fecha a porta. Tá? Para a gente ter realmente essa unidade, né, no projeto todo. Tá? Então, olha que legal que fica o banheiro, é o mesmo revestimento, amplo. Fica amplo, fica leve. Sim, e apesar de ser cinza, não é anônimo. Tem... A iluminação, né, isso é uma coisa super fácil de encontrar também, dá para ver aqui, dá para ver no reflexo do espelho. É um perfil de LED de sobrepor preto de 2 metros, então ele marca bem esse centro, ele vai iluminar bem o banheiro inteiro, e a gente resolve a iluminação do banheiro inteiro sem precisar mexer em ponto. Perfeito. Né? Então a gente tem o mesmo ponto no teto. Eu sei até como fazer, tá tranquilo. Tranquilo. Agora o meu preferido. O quarto das crianças. Ai, o quarto das crianças. Das futuras crianças. Nossa. Olha, é o que eu te falei, do colorido sem ser exagerado. Colorido, a gente tentou fazer um colorido sem ser exagerado, e um quarto, assim, que seja fácil de mudar, se forem 2 meninos, 2 meninas, um menino e uma menina. Então, a gente trabalhou com tons que agradem a todos. Então, verde, azul, um rosa mais queimado, né, para não ficar nem tão masculino, nem tão feminino, e a gente colocou um pouquinho de madeira para ficar mais aconchegante também, porque senão se a gente trabalha tudo com cor e branco, fica parecendo brinquedoteca, e não é essa a intenção é que pareça quarto. Sabe o que eu gostei pra caramba, Fernando? Que enquanto não tem criança, já dá para preparar o quarto, mas é tranquilamente um quarto de visitas. Exatamente. Nós colocamos um gaveteiro aqui com 2 gavetas grandes para ficar uma gaveta para cada um, porque aqui em cima não tem como fazer nenhum apoio, né? Então, assim, basicamente, o que nós fizemos? Esse painel de cabeceira, pode ser tanto marcenaria quanto gesso também, né? A gente só criou um acabamento em cima aqui, nós colocamos esse roda-meio aqui, nós não colocamos lá em cima, por causa da altura dos armários que são modulados, entendeu? Então, ele vem e ele dá acabamento em cima do armário, entendeu? A gente cria uma justificativa para esse armário. Esse armário aqui também é a IKEA, tá? Então aqui você escolhe a profundidade, então eles são 2 profundidades aqui. Não, o que eu achei assim sensacional foi justamente dar destaque na coluna, seja na cozinha e seja também no quarto, porque é uma coisa que quando você olha tudo branco é uma coisa que incomoda. Aquilo ali. A gente precisa trazer isso para a parte do projeto, né? Senão, se a gente tenta disfarçar, piora, chama mais atenção ainda. Então, a gente traz isso para dentro do projeto. Tenho 2 meninos. Pô, a gente pinta onde é rosa. Quero fazer tudo azul. Pinta de azul, de bege. Eu quero o quarto rosa para o meu filho. Pô, legal também. Mantém o rosa. O uso das cores aqui está bem pontual e super fácil de ser mudado, né? De ser resolvido. E aí, o banheiro de cima. Nossa! Nossa! Caramba! Olha o box gigante. Um box gigantesco! Vocês podem ver que a linguagem, a maneira de trabalhar o espaço, ela é muito semelhante com o banheiro de baixo. Um banheiro de baixo, o formato da... Só que aí, a gente muda revestimento, muda a iluminação. Então, aqui, né, como é um banheiro que o casal vai usar também, a mulher vai usar talvez para se maquiar, você vai usar para se maquiar, então, a gente já aproveitou o ponto de iluminação que tem na parede e nós colocamos uma arandela aqui, né, uma bolinha para ter essa iluminação de frente. E aqui a gente quis deixar mais neutro, mesmo, não usar madeira, né, usar cinza, preto, metal e branco. Então,
2 cubas, 2 espelhos, a bancada é maior, são 4 gavetas com um cesto de roupa suja no meio, ou uma Legal. porta no meio, né? Então, assim, um banheiro que ele seja bem versátil para o uso do dia a dia. Aquela paredinha do fundo da banheira, nós subimos, igual tinha falado para Tem vocês. revestimento Não, na agora eu parede. pensei, agora que eu entendi. Ok, perfeito. E aí, o que a gente fez? O banheiro, até a altura de 2 metros, num revestimento mais claro. Essa parede, a parede daqui, de onde hoje é a banheira, né? E o outro lado, nesse outro revestimento mais escuro, que pode ser esse daqui, pode ser num formato maior também, entendeu? Mas o legal para a gente compor essa variação de tom, né? Porque aí a gente destaca todo esse volume, né? Destaca esse L do box. sim. E o banheiro, e o box ficou com 1,40 m, então ele está bem gostoso, está bem confortável. Bom, ótimo, excelente. Ai, que maravilhoso. E o vaso tá escondidinho. E o vaso ficou escondidinho. E o espelho é o mesmo modelo do espelho de baixo em outro acabamento. Ou seja, não precisa ficar procurando onde Já vai comprar. comprar, compra 3, perfeito. O de baixo compra iluminado atrás e o de cima é sem iluminação atrás. Então, assim, já consegue, facilita na hora de fazer a compra, né? Mas aí o vaso ele fica bem E o escondidinho vaso que aqui eu atrás da falei, parede. que é totalmente colado na parede, quanto menos cantinho para limpar, melhor, achei perfeito. Isso, exatamente. O modelo é um modelo parecido com aquele que ok. você tinha falado, né? Mas é o mesmo sistema, né? Aquele que ele encosta, não fica o cano para fora, Exato. juntando sujeira. E por último, mas não menos importante, acho que Tan, tan, talvez tan, seja, tan. talvez seja o mais importante, Uau. só para fazer suspense. Caramba! Cabe isso tudo? Até o sofazinho embaixo da cama. Excelente, cara. E Tá, também tem então acabei. o roda-meio lá em cima lá. Aham. Isso, por causa do armário, que vocês vão ver do outro lado, tá? Aqui, para a gente não ficar com uma parede lisa, o mesmo material, a mesma largura que a gente fez o roda-meio, nós dividimos a parede, tá? Então tem esse friso na parede aqui, né? A cabeceira que já existe, né? E aí nós complementamos com 2 mesinhas laterais, novamente, para não precisar mexer em ponto no teto. Aqui a gente trabalha com abajur, tá? Show. Tom clarinho, né? Mantendo a mesma linguagem da casa toda, um tapete bem gostoso aí para pisar, principalmente no inverno, né? E assim, bem leve, bem, a gente quis fazer assim, bem com cara de descanso mesmo. Mas vocês estão vendo que o acabamento da parede é o mesmo na casa inteira, tá? Justamente porque isso para facilitar tanto a compra do material quanto a execução, né? E os tons, a gente trabalhou com tons, quase tons pastéis, assim, para que isso não fique enjoativo, não fique cansativo também, tá? Lógico que, assim, as cores, né? Cor de almofada, cor do móvel, da peseira da cama, isso é uma sugestão, tá? Então, a gente pode trabalhar isso daí com outras cores, né? Com as cores que vocês quiserem. Tá? Como a gente tinha falado, que aquele quartinho do lado, onde primeiro vocês tinham pensado no closet, né? É muito pequeno ali para closet. Então, qual que é a sugestão? Ali a gente faz só uma sapateira e uma rouparia, e aí a gente faz um armário. Cabe isso tudo de armário. Cabe isso tudo de armário. A gente faz um armário de fora a fora aqui, 4 portas de correr, que pode ser cabideiro, prateleira, tal. Tira a sapateira de dentro do quarto, passa a sapateira para lá, e aqui a gente fica com um armário só de roupas, né, com 4 gavetas e 4 portas de correr. Aí, novamente, aqui, o artifício da gente usar esse roda-meio nessa determinada altura para dar acabamento na altura do armário, que a modulação do armário daí é um pouco estranha, ele tem 2,36 de altura. Gostaria muito de entender por que 2,36. Mas, enfim, então aí a gente fez esse armário aqui com as portas de correr por vários motivos. Primeiro, por questão de espaço. Segundo, por causa
da Caixa Da Caixa da Taparella. Do caçonete ali. Da veneziana. da veneziana, isso, que aqui não daria para abrir a porta. E aí a TV centralizada com a cama centralizada no quarto, né? Sim. Agora você vai ter onde jogar as almofadas, tá vendo? Bota na Nossa, como eu poltroninha. odeio essas almofadas que ficam na cama. Joga Eu para amo põe almofada ali e na ele frente. gosta porque não sabe onde pôr. Então, o que nós tentamos fazer no projeto, não sei se nós conseguimos. Juntar tudo que a gente conversou, todas as referências que vocês passaram para a gente, e pensar na facilidade da execução disso, né? A gente sabe que aí, na Itália, a questão do tailor-made, fato a mano, né, Faz até. Não, o Fadate é muito mais acessível. Né? Quando você compra alguma coisa sob medida aí, não é que o Fadate custa 1 e o sob medida custa 2. Não, o sob medida custa 50. Exatamente. É diferente, né? Porque existe uma padronização de metragens aí na Itália. Então, esses componíveis, eles entram em qualquer ambiente. Então, assim, é muito mais fácil de executar do que aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem que mandar uma marcenaria fazer, ou então, se você compra o móvel pronto aqui, tem que colocar uma chapa para dar acabamento dos lados, porque sobra espaço, né? Fica faltando ou sobra, exatamente. Então, assim, a gente tentou fazer o projeto de uma maneira que fosse o mais fácil possível de executar. Então, o que vai ter de mão de obra nisso daí? Piso, revestimento, mas que isso já teria de qualquer maneira, né? Colocar umas tomadas a mais, que isso depois nós vamos mandar tudo para vocês, onde vão os pontos de tomada. Instalação de iluminação, tal. No máximo, essa cabeceira da Suite Master. Pô, dá para fazer isso daqui de gesso, dá para comprar essas réguas prontas em poliestireno, a Tecnomate. Lembrei. Ali é meu shopping. Então, fui lá hoje. O roda-teto tem de poliestireno lá, que dá para fazer essas verticais. A cabeceira do outro quarto, dá para fazer com rodapé de 3 centímetros, entendeu? Só colar, pintar e dar o acabamento em cima. Então, assim, a gente pensou na facilidade de execução, em como facilitar isso, como fazer com que isso, com que vocês não dependam de, eu preciso chamar um marceneiro, a não ser que seja a reprodução fiel do que está no projeto. Tudo é uma questão de adaptação, né? Adaptação nossa, quando vai para outro país, né? Assim como de um estrangeiro, quando vem para o Brasil, e adaptação do próprio projeto, dos elementos do projeto. A gente tem que entender o lugar que nós estamos, né? Então, o processo de fazer um projeto, primeiro a gente resolve problema, né? Então, quando eu fui aí para tirar as medidas, que a gente conversou, tal, vocês me apontaram alguns problemas que incomodavam. Então, primeira coisa do projeto, a gente resolve os problemas que tem que resolver. Os 2 principais problemas aí para vocês eram os banheiros, por causa da ducha no meio do banheiro, mas isso é uma questão cultural, né? Em todo banheiro que você for na Itália vai ser assim. A nossa disposição aqui, o nosso layout aqui é diferente. O que a gente tem que fazer? O que a gente faz como escritório de arquitetura, né? Resolver os problemas, ver o que nós temos disponível no mercado, né? Elencar tudo aquilo que nós temos disponível do mercado, o que dentro que a gente tem disponível do mercado cabe nesse projeto. E aí, sim, o projeto nasce, né? Então, no caso de vocês, né? Como é você que está tomando a frente para executar, a gente não podia pensar num projeto que fosse 100% customizado, entendeu? Porque senão, você que não é da área, né, para uma pessoa que é da área, para um arquiteto, para um engenheiro tal que é da área, isso já normalmente, o customizado já é mais demorado. Para você que não é da área, para ir atrás do customizado, isso ia demorar 3, 4 vezes mais. Então, assim, ao invés de resolver os problemas que vocês pediram para resolver, eu ia te criar um outro muito maior. Né? Você ia ficar com essa obra aí 1 ano.
para terminar. Oh. E não é essa a intenção. A intenção que é? Mostrar também que dá para a gente fazer coisa muito legal, Uhum, muito bonita, muito personalizada, entendeu? Usando móvel de linha. sim. Né? Então, assim, e aí o que a gente faz? Pô, vamos personalizar nos objetos pessoais. Ah, a peseira da cama e o banco no pé da cama. Pô, nenhum é legal. Tal. Aí uma peça específica a gente vai e compra para marcar a personalidade, entendeu? A própria poltrona da sala, talvez mesinha de cabeceira, pô, não gostamos de nenhuma, tal. Aí a gente vai garimpar essas coisas. Né? As almofadas, e vocês podem ver, né, vocês que acompanham a gente aí nos projetos, né, ver os projetos que a gente faz, tal. Nos nossos projetos, a gente, quando é projeto, assim, no 3D e tal, a gente não fica enchendo de coisa, a gente coloca alguns objetos para ter uma noção de escala, tá? E noção de tamanho. Pô, então você bate o olho nessa imagem aqui, você sabe que cabe um abajur, e pelo tamanho da sua cama, você imagina mais ou menos qual que é o tamanho do abajur. Então, isso, quando você vê a imagem, mesmo que a câmera do programa ela dê uma distorcida, vocês têm uma noção de dimensão. Né? Vocês têm uma noção da realidade da coisa. Né? Então, a gente não enche muito de coisa, justamente porque depois, quando isso for executado, se for executado assim, vai sobrar espaço para vocês colocarem as coisas de vocês. Sim. Entendi. Coisa de viagem, pessoal de vocês, porque isso tem que ter. Decoração, velas. Vela, porta-retrato, coisa que ganhou, entendeu? Isso tem que ter, isso é memória. Né? Tem gente que fala, porque não sei o quê, porque se deixar o cliente enche de coisa dele, aí fica cafona. Não. Cafona é se o cliente não se sentir em casa. Isso é horrível, você viver numa casa que não tem sua cara, entendeu? Então a gente deixa, os nossos projetos, eles têm espaço para o cliente colocar as coisas deles. Porque isso tem que ter personalidade, tem que ter vida. A gente tem que entrar em casa e se sentir em casa, não entrar em casa e se sentir numa vitrine. Né? Então, o projeto nasce dessa forma. Independente se é brasileiro, se é italiano, se é americano, se é alemão, então, a gente vai fazer o projeto para deixar com a cara da pessoa. E se ela não gostar de nada que tem disponível na Itália, se o brasileiro não gostar de nada disponível na Itália, aí é um problema do brasileiro que foi para a Itália, né? Porque vamos combinar que a Itália é o berço do design, então assim. Alguma coisa eles entendem, né? Alguma coisa eles entendem. Para mim, pelo menos de design e comida eles entendem. Sim, é verdade. Em relação a esse projeto, o que eu mais assim gostei é que a gente consegue fazer toda essa mudança morando dentro da casa. Claro que tem quebra-quebra na questão do banheiro, mas não é um quebra-quebra que vai demorar 3, 4 dias. Ali são coisas pontuais e rápido também. Então, assim, o mais interessante é que dá para transformar a casa em pouco tempo, justamente porque aqui uma das coisas fantásticas que eu descobri é que é justamente que tudo tem um padrão. Por exemplo, o vaso vai ali, aqui do lado da cama sempre tem uma tomada, ou sempre tem 2 tomadas. A tudo cama igual. É feita para pôr ali. Exato, a cama sempre vai ali. A cama é ali, feita para pôr ali. Então, assim, em relação à vivência na casa, não atrapalha muito. Sim. A gente pode se organizar, a gente vai começar de cima, vamos fazer um quarto, vai para o outro, e por aí, em pouco tempo, consegue fazer toda essa mudança, também gastando pouco, justamente porque vai ser economizado na mão de obra, e assim, fantástico. O que eu mais gostei é que ele buscou atender todas as nossas necessidades desde a entrada da casa, porque nossos pontos principais eram justamente ganhar privacidade na fachada. Isso foi o que mais me surpreendeu, logo que a gente viu, assim, parece outra casa olhando de fora. Criar os espaços na sala de forma que coubesse tudo o que a gente queria, mas principalmente a abertura, a amplitude da visão da sala para a cozinha. E é uma coisa também que ele atendeu a nossa expectativa sem criar dificuldades, porque poderia, por exemplo, falar, derruba a parede lá, faz isso aqui, mas talvez é uma coisa que a gente não conseguiria fazer. Então, sabendo da nossa dificuldade, tanto em mão de obra como em tempo, que é limitado, e em tempo,
ele conseguiu colocar tudo que a gente queria dentro Assim, do se eu projeto. fosse resumir tudo, assim, que a gente conversou eu resumiria uma palavra, simplicidade, sabe? Porque Exatamente. simplicidade no sentido... O difícil é fazer o simples bem feito. Mirabolante Exatamente. todo mundo É o faz. básico que funciona. Mirabolante todo mundo faz, mas o simples bem feito é o difícil de fazer, né? Isso que a gente busca fazer, assim, simples, não é simplório, né? A solução mais óbvia, geralmente é a melhor, né? Porque é a mais prática e é a que todo mundo está mais acostumado, né? Você tem a vivência, a gente vive no óbvio, né? A gente vai pelas soluções mais práticas, né? Esse tipo de projeto mais simplificado e com móveis que existem nas lojas também é legal para quem vem e mora de aluguel. Às vezes vai na IKEA e fala, nossa, mas os móveis são todos iguais e todas as casas são iguais. Porém, com um bom projeto, com alguns detalhes, dá para pegar uma casa mesmo de aluguel, mobiliar e decorar e deixar com a própria cara, com a própria personalidade. Você falou uma coisa muito legal. Realmente, quando a gente entra numa IKEA da vida, numa Disc ou numa Smé e tal, você acha que é tudo igual, tá? Realmente é tudo muito parecido. Só que a IKEA tem catálogo. Então, o armário branco que está lá, ele não precisa ser branco. Exatamente. É aí que eu falo que nessa situação entra o olho do profissional, né? Porque quem não trabalha na área não consegue enxergar se aquilo vai ficar bom, entendeu? Mas uma IKEA da vida, essas lojas, eles têm catálogo. Então, o mesmo armário tem acabamento de madeira, tem acabamento preto, tem acabamento cinza chumbo, tem acabamento com uma texturinha diferente. Então, são vários acabamentos. Então, a pessoa não precisa simplesmente chegar na loja e pegar na prateleira e escolher ali o que está pronto. Né? Ela existem essas opções, né? E isso deixa o trabalho muito versátil, né? Muito fácil de se resolver, né, nessas situações quando a gente opta por mobiliar com componíveis, né? Com mobiliário pronto. Isso deixa muito fácil de resolver. E eu acho que vale a pena falar assim, ó, tanto aí quanto aqui, entendeu? Aqui a gente tem opções de trabalhar com componível e nós temos opção de trabalhar com feito sob medida, né? Assim como aí. Né? Então, trabalhar com o componível foi uma solução em função de tempo. Né? Então, quer dizer que a pessoa precise ir para a IKEA e que os brasileiros que chegam na Itália fica morrendo de medo, né? De fazer as coisas, de comprar as coisas, seja nessas lojas, ou seja, em comprar sob medida. Não. Mas, assim, as opções, tem tantas opções quanto aqui no Brasil, e tem tantas restrições quanto aqui no Brasil, né? E é o que eu falo, é por isso que eu existo. Ainda bem, né, que nem todo mundo sabe resolver isso, porque senão não precisaria de arquiteto. Né? Então, assim, para quem tiver de mudança para a Itália, não precisa se assustar, é só ter calma. Só ter calma e bater perna. E confiar no profissional também, né? Exatamente. E confiar no profissional, né? Então, é por isso justamente que a gente aí na Itália, a nosso posicionamento é só para atender brasileiros, porque a gente entende como que funciona a moradia no Brasil, a gente entende como funciona a moradia na Itália, né? Então, o italiano, né, como eu tenho 20 anos de profissão aqui no Brasil, né, eu apresentar alguma solução de projeto para o italiano, eu tenho certeza que eu vou ter resistência, né, porque, como você falou, eles são todos programados para fazer de uma mesma maneira sempre, né, as casas são praticamente, os ambientes são praticamente todos iguais, tal. Então, a nossa proposta de atender a brasileiros é justamente porque o brasileiro, a gente se adapta a tudo. Então, aproveita e deixa as suas redes sociais aí para o pessoal que está assistindo, para quem quiser fazer o projeto, seja da casa própria, seja da casa de aluguel. Então, pode seguir a gente no Instagram, nós vamos colocar, a gente vai colocar aqui, @consoniguise-arquitetura ou consoniguise.com.br, tá? Entre em contato com a gente, também tem o nosso telefone da Itália, agora
temporariamente estou no Brasil, mas já não vejo a hora, volto para ir, e aí eu vou visitar essa obra que eu quero ver num estágio bem mais adiantado. Show, show. Com certeza. Tenho certeza que aqui a gente está a todo vapor. Como o Fernando comentou, a gente já está com a obra meio encaminhada, ainda não saiu nenhum vídeo realmente de reforma, mas já estamos em um bom ponto por aqui, né? Já trocamos os pisos, que são exatamente os que o Fernando colocou no projeto, e a nossa intenção é fazer o grosso, o bruto, para conseguir entrar na casa. E aí os detalhes a gente vai fazendo conforme for dando para fazer, até porque temos mão de obra limitada aqui. Não, e o interessante foi como ele falou, que a gente entra na casa E a gente já vai morando e já vai fazendo. Então, a gente só deu uma refrescada no ambiente, porque como estava antes, no meu gosto, Tava impossível. Mas assim, do que eu estou trabalhando aqui já mudou bastante coisa. Mudou bastante. A gente tem uma grande vantagem que é ter 2 banheiros. Então a gente pode reformar um enquanto utiliza o outro e fazer o outro. Enfim, dá pra viver aqui tranquilamente bem versátil. enquanto a gente faz a obra e toca com o projeto. No próximo projeto, na próxima conversa, a gente também vai ver o andar de baixo, né? Que é o andar da garagem, da lavanderia. E estamos ansiosos. Exatamente. Agora deu até vontade de andar rápido com as coisas. Não, já me deu vontade de ir na loja ver tudo. De ir na loja, né? De ir na Tecno, né? Fazendo o jabá. E aí, pessoal, o que vocês acharam do projeto? Você, Rodrigo? Achei excelente, fiquei muito surpreso e, como eu falei, a simplicidade, isso que me deixou mais contente e, assim, satisfeito, sabe? Satisfeito. Gostei muito. Dá uma sensação de paz também, de tipo, nossa, realmente a casa tem o potencial que a gente imaginou que tinha quando Quer dizer, eu não consigo ter essa visão de Visualizar. tudo pronto. Eu tenho mais a visão de olhar, sei fazer dessa forma, vai ser feito assim, mas para mim foi muito bom porque além de ver a parte final, eu já sei como fazer, porque aqui é mais acessível essa questão de ferramenta, a questão das medidas, de onde vai cada coisa, para pessoas que têm o meu perfil de fazer por conta própria, assim, é excelente. Eu tenho certeza que muitos de vocês também gostaram do projeto. É o que o Fernando falou, é pegar o elemento e colocar também um pouco da sua personalidade. Você viu o projeto da nossa sala, por exemplo, e consegue adaptar também. Não tenho a disponibilidade agora de fazer um projeto com um profissional, mas poxa, eu vi que fica legal um sofá nessa posição, uma mesinha aqui, uma poltrona ali, e dá pra vocês também fazerem dessa forma, né? Espero que vocês tenham gostado. Também espero. E vão acompanhando o resto da saga junto com a gente, porque a gente vai continuar compartilhando tudo. E não esqueçam de deixar um comentário aqui abaixo, sigam o perfil do Fernando e da Consone Guides Arquitetura, que eu vou deixar também aparecendo na tela do vídeo. E se vocês gostaram, não vão embora sem deixar um joinha e se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. É isso. Noite Salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo. Tchau!